Muito bom dia, querida igreja. Que Deus tenha uma palavra muito especial para cada um de vocês. É um prazer muito grande, um privilégio mesmo poder abordar esses assuntos com vocês, assuntos muitas vezes bastante difíceis, mas o meu intuito é de repartir aquilo que eu tenho compreendido, e aquilo que eu não tenho compreendido, eu digo muito claramente também, porque é muito mais do que aquilo que eu tenho compreendido, mas aquilo que a gente consegue perceber da palavra de Deus é muito bom para a nossa vida espiritual. E eu queria que você olhasse para tudo que nós vamos fazer hoje, e ver e vamos tratar, que você olhasse com este olhar de consolo, de esperança, de força, de quem está do lado certo da vida e do lado certo da eternidade. Esse é o encorajamento que eu gostaria de fazer para cada um de vocês. Inclusive, existe uma promessa bíblica para quem gosta deste assunto, para quem ama este assunto e espera que tudo isso se cumpra. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Diz assim: agora o prêmio me espera, a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Então, se você tem esse assunto no seu coração, se você tem a sua esperança eterna nesse futuro preparado por Deus, então você tem inclusive um prêmio, uma coroa de justiça preparada para você. Você vai ser recompensado por essa bendita esperança, como disse Paulo quando escreveu lá para Tito. O título da nossa série toda é Os Últimos Suspiros do Império do Mal. Agora vocês estão vendo aí o título e vocês têm esse QR Code, esse quadradinho aí cheio de manchas pretas e brancas aí misturadas, é um código. Se você fotografar esse quadrado aí com o seu iPhone, por exemplo, você já vai automaticamente ganhar no seu celular um endereço, um link, aonde você vai encontrar. Se você bater nesse link agora mesmo aí, você vai encontrar todo o esboço da mensagem, todos os versículos, os comentários, tudo que eu tenho aqui no meu papel é o que vocês vão ter no seu celular. Se você tiver um celular Android, talvez você tenha que baixar um aplicativo. Você pode até tentar fazer, porque alguns celulares Android já fazem isso. Então você também vai ganhar agora mesmo, nesse momento, todo o esboço daquilo que nós vamos tratar no seu celular. Deixa eu dizer por que nós estamos fazendo isso. Às vezes pode parecer assim, né? Porque a gente quer ser muito moderno, muito atualizado, mas essa não é a razão final. A razão final é a seguinte: se você ficar com um papel e um lápis tentando anotar todos os versículos, e você vai ver que nós vamos ver muitos versículos, você vai se distrair e não vai ouvir o que eu estou falando. Você não vai ouvir a mensagem. Você vai ficar distraído tentando anotar as coisas. Então, justamente é essa a nossa sugestão. Você tem à sua disposição o esboço completo da mensagem. E de alguma forma nós vamos disponibilizar isso na internet, junto com a mensagem também, para você ter o esboço também. Mas se você quiser ter agora, então você pode acessar nesse QR Code e você pode ter todo o esboço dessa mensagem aí no seu celular. Eu quero repetir que nós estamos estudando esse assunto com 3 propósitos. O primeiro é dar uma base bíblica segura quanto ao nosso futuro. E você vai perceber que nós não estamos usando uma linha
muito escandalosa, muito, nem sei como dizer, muito espetacular de compreender as Escrituras. Não estamos falando de coisas que a gente quer assustar ninguém, colocar medo em ninguém. Nós estamos usando uma linha muito concreta, muito justa com cada profecia bíblica. A tese geral é que todas as profecias bíblicas serão cumpridas, todas. Em algum tempo, de alguma forma, em algum lugar, todas as profecias bíblicas serão cumpridas. E nós não vamos nos preocupar muito em classificar todas essas profecias. Nós vamos nos preocupar com o conteúdo delas, o significado delas, o que realmente vai acontecer. Não importa qual linha teológica você siga, qual linha escatológica você siga. A verdade é que toda profecia bíblica será cumprida. Ou já foi, ou está sendo. Mas o que não foi e que não está sendo, vai ser cumprida. Toda profecia bíblica. Também nós queremos mostrar de uma forma simples aquilo que vai acontecer. Então, tirar toda a fantasia, tirar toda a coisa espetaculosa e tratar exatamente daquilo que é, da realidade que é. O que a Bíblia fala é sim, sim e não, não. E o que a gente não entende, não entende, e a gente diz que não entende e pronto, acabou. Vai acontecer de um jeito que a gente não entende. E preparar a igreja para o que vem pela frente. E eu quero um minutinho só ficar aqui. Nós temos um auditório cheio, sei lá, aqui mais 1.300, 1.400 pessoas, com gente em pé. Muitos de vocês estão passando por situações difíceis na vida. E eu quero dizer o que a profecia bíblica tem a ver com você. Vocês já ouviram falar daquele ditado popular? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca termine. Esse ditado, ele é só meia verdade. Ele é meia verdade e meia mentira. A meia verdade é que diz que não há mal que sempre dure. E eu queria dizer para vocês, você pode estar passando por uma fase difícil. Essa fase pode durar um dia, uma semana, um mês, um ano, talvez até alguns anos. Mas ela não vai durar para sempre. Não há mal que sempre dure. Agora, o ditado popular diz, não há bem que nunca termine. Isso não é verdade. Tem um bem que nunca termina. É o bem das bênçãos de Jesus. Essas nunca terminam. Não haverá ataque nenhum do inimigo, poder nenhum do inimigo, batalha nenhuma do inimigo, aonde as bênçãos de Deus serão anuladas. E eu queria dizer isso para encorajar o seu coração, para encorajar a sua fé. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo pequeno, se você está se sentindo inútil, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto. O final da história na sua vida ainda não chegou. Deus tem um final feliz para você, para todos aqueles que creem nele. Amém, amém. O título da mensagem do domingo passado foi o ninho da serpente. Por que o ninho da serpente? É de onde ela vem, a origem dela, o lugar onde ela cresceu, onde ela nasceu, onde ela construiu o seu caráter e para onde ela volta, sempre que ela pode. E essa serpente é o diabo, é Satanás. E nós vimos no domingo passado que a história, a origem de Satanás, o caráter de Satanás e um pouco da biografia de Satanás. E a biografia de Satanás poderia ser mostrada numa escada. É só degrau abaixo. Ele vem de lá como querubim, privilegiado, predileto num certo sentido, na presença de Deus, dirigente do louvor e da adoração a Deus, e ele vem caindo de degrau em degrau, de degrau em degrau, degrau em degrau, e ele vai perdendo batalha, 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 batalha e batalha. E vai ser até o fim, quando ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Isso nós tratamos no domingo passado. Mas hoje nós vamos ver uma coisa diferente.
O império do mal contra-ataca. O diabo não vai desistir até que seja jogado no lago de fogo e enxofre, definitivamente vencido e derrotado. Ele tem armas, como disse o pastor Alexandre, para azucrinar a nossa vida, para atrapalhar a vida dos crentes. Ele tem o objetivo de cativar cada vez mais seguidores do mundo inteiro, porque ele vai precisar desse apoio na sua luta contra Deus e contra Cristo. Então, é muito justo esse título. O império do mal contra-ataca. E é isso que nós vamos ver hoje. Muito bem. Eu quero colocar na tela o esboço da mensagem de hoje, para aqueles que quiserem tirar fotografia só do esboço. Agora sim, qualquer máquina aí, qualquer celular, você tira a fotografia, essa primeira parte. Nós vamos ver os ataques nos ares, que é a tentação, a perseguição e a acusação. Depois nós vamos ver a guerra nos ares, que é a batalha pela posse dos ares, e a troca de poderes. Vai haver uma troca de poderes nesses ares. Nós vamos ver como acontece. Vamos ver o quadro seguinte. O terceiro ponto é a guerra na terra. E nós vimos a guerra nos ares, agora nós vamos ver a guerra na terra. O cenário na terra. Qual é o cenário que vai estar pronto quando chegar esse fim dos tempos? E o cenário que já está preparado, porque nós já vemos muitas coisas dos fins dos tempos. A Bíblia já diz isso. E vamos ver os três personagens principais, que é justamente o diabo, o anticristo e o falso profeta. E depois vamos ver o domínio do engano, o local onde parece que vai ser estabelecido esse império do mal aqui na terra, o local do trono desse império do mal, o lobo que vai se mostrar depois de aparecer com uma pele em cordeiro, e a ditadura do mal. E finalmente a vitória de Cristo até essa etapa. No domingo que vem nós vamos ver uma batalha final, realmente a última de todas, e vai acabar tudo e Deus vai criar novos céus e novas terras. Isso nós vamos ver domingo que vem. Hoje nós vamos ver essa vitória dentro dessa etapa da história da profecia bíblica. Muito bem. Vamos começar com os ataques nos ares, nas regiões celestiais. E a primeira que eu quero que os irmãos vejam é a tentação. O lugar onde o diabo nos tenta atrair a Deus, a desobedecer a Deus, a se afastar de Deus e a duvidar de Deus. A tentação, ele quer que a gente se volte para ele, que a gente vire as costas para Deus. É assim que está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias e ciladas do diabo. Isso é o que acontece na nossa vida, dia a dia, de domingo a domingo, de segunda a segunda, de terça a terça, de quarta a quarta. É assim que é. O diabo está tentando nos fazer tropeçar, como ele tentou a Cristo. E assim ele faz na nossa vida também, com tentações da carne e com tentações do mundo e das coisas mundanas que nos cercam. O segundo ponto é a perseguição de Satanás. E um exemplo claro disso é o crente fiel chamado Jó. Isso está lá em Jó capítulo 2, versículos 4 até 6. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E Satanás então faz um desafio para Deus. E diz assim: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti e a tua face. O diabo desafia Deus colocando você no centro dessa história. Seu nome é João, ele vai dizer assim: olha, está vendo João?
Eu sei como fazer o João cair. Eu sei como fazer o João desistir da fé. Coloca uma doença sobre ele. Toca na pele dele, na carne dele, na saúde dele. E o Senhor vai ver como ele blasfema o Senhor. Ele faz isso com João, com Daniel, com Alberto, com todos nós. Ele arma ciladas. E Deus disse para ele: você quer saber de uma coisa? Eu acredito no João. Você pode tocar nele. E Deus disse: ele está em teu poder. Deus deu esse poder para Satanás. Ele dá essa liberdade para Satanás. Mas Deus coloca limite. E disse para ele: você só não pode tirar a vida dele. Você já pensou se é com você que essa história acontece? Eu pergunto, Deus poderia dizer o seu nome e dizer para Satanás: não, você pode fazer o que você quiser na vida dele, ele vai continuar fiel a mim. Deus aposta em nós, Deus aposta na nossa fé, Deus aposta na nossa cidadania do céu, Deus aposta na verdade de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Deus acredita em você, mesmo quando você duvida dele. E Deus está esperando que você vença Satanás. E que você, mesmo na dificuldade de saúde, ou limitação, ou problema, ou financeiro, ou emocional, ou seja o que for, você não perca a sua fé. E você diga: possa acontecer o que quiser comigo, aconteça qualquer coisa que venha a acontecer, eu continuarei servindo o meu Deus e o meu Senhor Jesus Cristo. Que você se fortaleça nisso, porque você está nessa guerra, essa guerra é sua. Tem gente que pensa: por que vai estudar escatologia? Por que vai estudar essas coisas do futuro? Isso é bobagem, nós temos que ser fiel na vida cristã. Mas esse é o desafio da profecia bíblica. O desafio é que você permaneça fiel contra todos os ataques do inimigo. A outra coisa que o diabo faz nas regiões celestes contra nós é que ele é o nosso grande acusador. Ele é aquele que vai apontar para você e vai dizer para Deus: ó, esse cara aqui, negativo, Senhor, porque esse cara faz isso, faz aquilo. Ele vai lembrar a Deus dos seus pecados. Ele vai acusar você da sua infidelidade, da sua falta de fé, da sua dúvida, dos seus momentos de derrota espiritual. Olha o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os acusa diante do nosso Deus. O diabo acusa você diante de Deus. Mas lá em João também diz que nós temos um advogado que é Cristo, que está lá. Ele ouve a acusação e ele diz: tudo isso já foi pago na cruz. Aí o diabo diz mais uma coisa. Ele diz: isso também já foi pago na cruz. Aí o diabo diz: mas eu estou lembrando de uma coisa. Ele fala e Jesus disse: tudo foi pago na cruz. Não tem mais nenhuma acusação contra nós. Saiba disso, meu irmão. Apesar de toda a sua fraqueza, de todas as suas dúvidas, de muitas derrotas que você enfrenta, não existe mais diante do trono nenhuma acusação contra você que Cristo não tenha pago. Você está livre em Cristo. Você está perdoado em Cristo, você está justificado em Cristo. Aos olhos de Deus não há mais nenhum pecado
na sua biografia, porque tudo foi lançado sobre a cruz do Calvário, nada mais. Por isso você é chamado de santo de Deus, santo, sem pecado. O diabo não tem mais com que acusar você, mas é o que ele faz. Ele é o nosso acusador. Que bom que Jesus é o nosso advogado. Amém? Vamos ao segundo ponto, a guerra nos ares. A batalha pela posse das regiões celestiais. A gente viu que o diabo habita nessas regiões celestiais, e é onde ele e os seus demônios tramam e circulam ao redor da terra, no grande entorno da terra, nos ares atmosféricos e cósmicos. Eles tramam a queda deste mundo, eles tramam tomar o poder deste mundo, e na luta espiritual contra o Senhor Jesus e os seus santos, os seus salvos. Lá em Apocalipse diz assim: a mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cetro de ferro. Você pode pensar o que você quiser sobre a mulher. Evidentemente, a maneira mais fácil de compreender isso, que foi Israel que deu à luz um filho que vai governar sobre todas as nações. Só pode ser Cristo, porque ninguém mais reinou com cetro de ferro e nem vai reinar sobre o mundo todo, a não ser que seja Jesus. E ele, este filho, foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. A Bíblia diz que Jesus está lá sentado ao lado de Deus. A mulher, esse povo que deu à luz a esse filho, que está lá no céu, sentado ao lado de Deus, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Nós vamos ver mais para frente, isso se trata de uma cidade chamada Bosra. Houve guerra no céu. Esse é o ponto que eu queria chegar. Guerra no céu, a batalha lá no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. O dragão perdeu a batalha. Ele e os seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, antiga serpente, chamada o diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado em terra com os seus anjos. Então, há uma batalha pela posse desse domínio nas regiões celestiais. E haverá uma troca de poder. Sairá um poder dos lugares celestiais para entrar outro poder. Essa troca de poderes é o que nós vamos ver agora, especialmente lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, aonde diz assim: e vocês sabem o que está detendo esse poder do mal, pois ele só pode ser revelado quando a sua hora chegar. Esse poder que detém o mal é a igreja e o Espírito Santo que habita nela. Esse é um poder que ainda traz para esse mundo alguma esperança, algum caráter, alguma ética, alguma generosidade e alguma demonstração de amor. A igreja e o Espírito Santo, enquanto estão aqui na terra, seguram, retêm, como se fosse uma represa em que a gente está segurando aquela barragem com as mãos. Mas uma hora a igreja e o Espírito Santo será tirado desta terra. E então será revelado este homem da iniquidade. Há um poder que detém, que segura, e esse poder somos nós. É a igreja com a sua palavra profética, a igreja com a sua fé no perdão em Jesus, é a igreja com o seu amor, com a sua comunhão, com a sua proposta, com seus braços abertos para receber qualquer pessoa de povo, de nação, de tribo e de língua em seu seio, para ser esta família de Deus, este corpo de Cristo, essa noiva de Cristo, que vai se encontrar com Cristo para as bodas do Cordeiro. Quando este poder tiver retirado, então
Este poder vai subir aos céus e quem está nos céus vai ter que descer para a terra. E nós vamos ver isso agora nesses textos seguintes. Vejam só. 1 Tessalonicenses 4, diz 16 e 18, fala de que nós vamos ocupar esse lugar onde agora está Satanás e os seus anjos. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos ressuscitarão, depois com eles nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Agora, quando nós chegarmos lá, alguém vai ter que sair de lá. Porque aonde vive o Espírito Santo, não pode viver o espírito maligno. Então é justamente essa troca que vai acontecer, essa troca de poderes. Desce dos ares a malíssima trindade e sobe para esses ares, sai da terra a Santíssima Trindade. O Evangelho vai continuar sendo pregado para todo aquele que quiser crer, como é assim no tempo todo da história da humanidade. Mas o que vai acontecer lá nos ares, está escrito em Apocalipse capítulo 12, diz assim, versículos 7 a 9, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos dos céus. Esse enorme dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado para a terra com os seus anjos. A igreja sai da terra, o Espírito Santo sai da terra, o diabo vem para a terra com os seus espíritos malignos. E então começa o nosso terceiro ponto, que é justamente a guerra na terra. Agora, tudo aquilo que acontecia nesse mundo espiritual, nesse mundo virtual, tudo que acontecia nas nuvens, agora vai acontecer aqui nesta terra. Vamos ver como que isso vai se dar. Primeiro um pouco desse cenário que já está se formando no mundo todo, não agora, mas já há muito tempo. 1 João capítulo 4, versículo 3 diz assim, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Vejam bem, é um pequeno versículo, mas olhem bem. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. O espírito do anticristo já está reinando neste mundo e dominando este mundo. A incredulidade está ganhando terreno cada dia mais. A fé está esfriando de muitos, como diz a profecia bíblica. O reino deste mundo que está nas mãos de Satanás, que é o príncipe deste mundo, está crescendo cada vez mais. E ele vai juntar todas essas forças para lutar contra os fiéis, os que permanecem fiéis, obedecendo ao Senhor. O espírito do anticristo já está reinando entre nós. Agora, esses três personagens, Satanás, o anticristo e o falso profeta, são os personagens principais deste império do mal. E vão juntar as suas forças para aniquilar o bem, o evangelho, os crentes, Israel, a Bíblia, as igrejas, tudo aquilo que nós conhecemos a respeito da fé. É o objetivo final dele, destruir tudo isso. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 16, versículos 13 a 16, o seguinte. Então vi sair da boca do dragão
primeiro personagem. Da boca da besta, segundo personagem, que é o anticristo. E da boca do falso profeta, terceiro personagem. Vou ler de novo. Então vi sair da boca do dragão, a boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Uma palavra de novo para nós crentes: guardar aquilo que Deus tem nos dado, guardar o caráter do Evangelho, guardar a ética do Evangelho, guardar o bom testemunho do Evangelho, guardar o amor do Evangelho, guardar a graça do Evangelho e espalhar enquanto se tem tempo essa mensagem de Deus. Então o último versículo diz: então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A palavra Armagedon vem de Megido, Armagedon, que é uma planície enorme no norte de Israel, abaixo do Monte Tabor, abaixo do Mar da Galileia, e que se dirige para o Vale do Jordão, até Jericó, onde tem aquela subida do bom samaritano. Lembra aquela história que estavam descendo ali, que o ladrão atacou? Tem uma subida que você pode fazer talvez em 1h30 ou 2 horas, você pode fazer a pé para chegar em Jerusalém. E eles estão se ajuntando lá no Armagedon. A guerra não vai ser lá, ela tem um nome por causa deste ajuntamento. E eles vão se dirigir e se juntar a outros grupos que estão vindo de outros lugares para cercar Jerusalém e lutar contra Jerusalém e aqueles que creem no Senhor. 3 personagens. O diabo a gente já viu bastante na semana passada, mas vamos ver agora alguns versículos e dizer alguma coisa especial sobre ele. Apocalipse 12:12. Portanto, alegre-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar. Porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhes resta pouco tempo. 2 cenários diferentes. Nos céus, Cristo, a sua igreja, os salvos, todos aqueles que até aquele momento tinham o seu nome escrito no livro da vida. Muita alegria, muito louvor a Deus e muita festa. Na terra, muito terror, muito engano, muita mentira, muita maldade, por causa deste império do mal. E diz o texto que o diabo desceu até a terra com grande fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe disso. Então eu quero simplesmente considerar algumas poucas coisas com vocês aqui. Só alguns pensamentos. Primeiro, o diabo é um ser espiritual, ele não é material, ele não tem carne e osso como nós, ele não foi feito do barro como nós, e ele não ganhou o sopro de vida de Deus, como ganhou Adão quando foi feito do barro, e Deus disse: agora aqui está o homem que foi feito alma vivente, com ossos, sangue e carne. O diabo, ele é apenas um ser espiritual que se rebelou contra Deus na pretensão de se tornar igual a Deus e superá-lo em seu poder. Um anjo caído. Anjo caído. Isso é apenas o que o diabo é. O poder que ele tem é o poder limitado, dado por Deus até o fim da história. Ele sempre será um anjo caído, nada mais do que isso. O seu poder espiritual maligno
está sempre limitado à vontade e à permissão de Deus, inclusive na sua vida e na minha vida. O anticristo. Vamos falar um pouquinho do anticristo. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Quando tiverem concluído o seu testemunho, deixa eu só dizer o que está acontecendo aqui. Deus vai levantar 2 testemunhas poderosas que vão pregar o evangelho no mundo todo e que ninguém vai poder tocar nelas, nem fazer qualquer mal a elas. Elas vão em qualquer país, elas vão em qualquer lugar, a qualquer hora, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Quando elas concluírem essa volta ao mundo, pregando o evangelho em todos os lugares, a besta que vem do abismo lutará contra elas, essas 2 testemunhas, e as vencerá e as matará. Por isso que o tema de hoje é o império do mal contra-ataca. Ele não vai ficar parado, ele está agindo hoje, na minha vida, na sua vida e neste mundo. Mas haverá um dia em que ele vai agir mais diretamente. Ele vai ganhar a permissão para matar essas 2 testemunhas. E depois Deus tem um fim maravilhoso para elas, porque vai ressuscitar essas 2 testemunhas e levá-las ao céu com ele. Mas o diabo vai matá-las, como matou a Cristo. E ele também ressuscitou ao 3º dia. Esse ser será revestido de poder, domínio e de uma liderança quase unânime na terra. Mas não passará de um instrumento a serviço dos poderes demoníacos que regem o reino dos homens e esse império do mal. O anticristo não será uma encarnação do diabo. O diabo não vai conseguir imitar o que aconteceu em Belém, em que uma virgem deu à luz um ser perfeitamente humano, porque foi formado através de Maria, e perfeitamente Deus, porque ela concebeu pelo poder do Espírito Santo. O diabo não tem esse poder. Mas o que ele vai fazer? Ele vai entrar na vida de um homem como ele entrou na vida de Judas. E o Evangelho diz exatamente que o diabo entrou em Judas. Satanás, o seu poder, o seu caráter, a sua fúria, vai entrar deste homem chamado anticristo. Então ele vai ser possesso do diabo e dos demônios. E talvez muitos, legiões de demônios. Esse anticristo, ele vai ser apenas uma possessão extrema do diabo e das suas hostes. E ele se tornará um líder político nas mãos do diabo e governará toda a terra. Nós já lemos um texto, podemos até ler depois de novo, de que diz que em toda nação, tribo, povo e língua, ele vai ter acesso e ele vai exercer o seu poder de engano. E por uma unanimidade quase total, não é total porque haverá aqueles poucos fiéis que vão ficar do lado de Deus. E ele vai reinar sobre todo este mundo. Por isso ele é o anticristo. Ele vai ter propostas de bênçãos, ele vai ter propostas de paz, ele vai ser justamente um cordeiro à vista de todos, mas ele vai se revelar, essa besta, que vai se tornar essa parte da malíssima Trindade. Parece que o anticristo vai ser alguém ligado ao Oriente Médio, porque diz a Bíblia que o anticristo vai surgir do mar e depois o falso profeta vai surgir da terra. A terra parece estar um pouco mais ligada com Israel e aqueles povos ao seu redor, talvez até os povos árabes,
porque os povos árabes são semitas assim como os judeus. A gente não lembra disso, mas eles são descendentes de Abraão, assim como os judeus são também. Então, isso parece ser coisa da terra e dos mares ao redor, e aí entra então nações ao redor, e entra povos que são os gentios, que a Bíblia chama, né, que não são os semitas. Em 2 João, versículo 1 e 17, fala mais alguma coisa sobre esse anticristo. Digo isto porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Por isso que o anticristo já está entre nós. Existem algumas denominações cristãs que negam que Jesus Cristo é Deus encarnado, Deus que se fez homem, que Jesus Cristo é apenas um profeta em nome de Deus. Assim creem os judeus e assim creem todos os muçulmanos. Esse espírito de negar que Jesus é Deus, negar essa divindade do Messias, é justamente o espírito do anticristo. Como diz o texto bíblico, assim é o enganador e o anticristo. Isso é o que mais existe no nosso mundo. Você pode ir de leste a oeste, do oriente ao ocidente, e a maioria das pessoas vai acreditar que Jesus foi um grande homem, um bom homem, foi até um profeta de Deus, mas não acredita que Jesus é Deus, como nós acreditamos e como a Bíblia ensina, sem mais nem menos. Jesus é o Deus encarnado. Em Apocalipse capítulo 13, nós vamos terminar falando sobre o anticristo, versículos 7 e 8. Foi permitido a essa besta, que é o anticristo, guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ele recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. O anticristo vai governar sobre todos os povos, todas as nações, todas as línguas e todas as tribos. E todos os que habitam na terra, e todos os habitantes da terra, adoraram essa besta, chamada o anticristo. São eles os que não têm o nome escrito no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, e que foi morto antes da criação do mundo. O mundo todo vai adorar esse anticristo, inclusive através de uma estátua que nós vamos ver quem é que vai fazer essa estátua. Nós vamos ver agora sobre o falso profeta. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 e 13. Vi ainda outra besta, são duas bestas. Sempre que a Bíblia fala a primeira besta, fala do anticristo. Quando fala a segunda besta, é o falso profeta. Essa é a versão religiosa, a versão teológica do anticristo. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce a autoridade da primeira besta, do anticristo, na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ele vai ser uma espécie de sacerdote, de bispo universal. E ele vai dirigir louvor e adoração de todos os homens para o anticristo e a imagem que ele vai criar, como nós vamos ver. Ele faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas.
ele vai ter um poder milagroso, um líder religioso, como é muito comum nos dias de hoje, que só tem poder aqueles que fazem sinais, e não aqueles que são santos e justos. O diabo fará sinais, o anticristo fará sinais, o falso profeta fará sinais, mas eles não são santos, eles não são justos, e eles não são fiéis ao Senhor. Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos, ou rãs, diz outra tradução. São espíritos demoníacos, que realizam sinais e vão aos governantes da terra, a fim de reuni-los contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Esse falso profeta será um líder religioso, promotor de um ecumenismo centralizado na figura do anticristo. Deixa eu falar um pouquinho só sobre a palavra anticristo. Quando a gente pensa anticristo, a gente pensa que vem aí um bicho feio, né? Como é narrado em Apocalipse, cheio de chifre, com fogo, com não sei o quê. Gente, ele não vai aparecer assim. Ele vai aparecer como Cristo. Lembra, o anticristo é um Cristo falso. Então ele vai parecer bonzinho. Ele vem prometendo a paz para as nações. Ele vem reconciliando as nações. Ele vem acabando com as guerras, fazendo acordos e acordos e acordos de paz, diz a Bíblia. Então ele vem como falso Cristo, mas ele vem como Cristo. As pessoas vão acreditar que ele é o Cristo que voltou. Por isso que ele é falso. Se ele chegasse como um dragão feio como o diabo, ninguém ia querer seguir ele. Talvez alguns até podiam querer, né? Mas a maioria não ia querer, mas ele vem como bonzinho. Então lembra, quando você ouvir anticristo, ele vai ser uma pessoa muito simpática, muito capaz, muito poderoso, muito eloquente, hábil para enganar as pessoas. Muito bem. Aí nós estamos acabando de ler lá no Apocalipse 16, né? Então esse falso profeta será um grande líder religioso, alguém capaz de reunir hoje o que parece ser irreconciliável, como muçulmanos, cristãos e, pasmem vocês, até judeus, que vão acreditar no anticristo. Agora o quarto ponto é o domínio do engano. O local do seu falso trono. Eu quero trazer para vocês uma coisa que não é muito conhecida. Eu quero argumentar isso, mostrar isso para vocês. Apocalipse capítulo 2, versículo 13, fala sobre uma das cartas do Apocalipse, a carta dirigida a Pérgamo. E diz assim esse texto: conheço o lugar onde você vive. Agora veja a frase seguinte: a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, a minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Satanás vai ter uma habitação, ele vai ter um trono para o seu anticristo. E esta cidade se chama Pérgamo. E o lugar onde essa cidade está, nós vamos fazer uma viagem até lá. E eu quero mostrar para vocês, acompanhem na tela. Essa aqui é a Ásia Menor. Se hoje você quiser falar, essa cidade Bergamum, hoje tem uma cidade lá chamada Bergamum.
Essa cidade é Pérgamo. É a cidade que recebeu a carta do João de Apocalipse. Esta região toda aqui, do lado direito, hoje é a Turquia. Eu não tenho nenhum problema de nominar isso, porque eu não inventei isso, só estou lendo o que está escrito na Bíblia. De que, de alguma forma, o reino do anticristo, a habitação de Satanás, o trono do anticristo, vai estar nessa cidade chamada Pérgamo. Mas nós temos outras coisas na Turquia que tratam da profecia bíblica. Vamos ver outras cidades, outras regiões aqui da Ásia Menor. Olha só, a gente ouve falar de Gog e Magog. Gog não é um lugar, Gog é um líder. É o líder de Magog. Está lá Magog, está lá Lude, está Pérgamo, está Gomer, que é outra cidade que está na profecia. Togarma está na profecia. Tubal está na profecia. Meseque está na profecia. Todas essas cidades estão na profecia. E todas elas estão na profecia para onde Deus vai dirigir o seu castigo, porque são cidades que representam o império do mal. Eu não tenho nada contra o governo da Turquia, eu não tenho nada contra os turcos, inclusive a gente ora pelas igrejas na Turquia. O meu filho trabalha também na Turquia, levando o evangelho. Então nós amamos o povo turco. Mas a verdade é que esse grande império do mal vai se concentrar na Turquia. E por que a Turquia? A Turquia é a maior parte do território do último império que governou o mundo, que é o Império Otomano. O império do domínio dos árabes. E o sonho deles era criar uma só nação. Por isso que na Primeira Guerra Mundial houve um acordo para o fim da Primeira Guerra Mundial e formou vários países árabes na Península Arábica, também no sul da Babilônia, ali com Iraque, com Kuwait, e tem em todos esses países, mas nunca conseguiram criar uma nação só e um país só. Por isso que esse é o lugar de onde virá todo engano, de onde virá todo poder satânico, de onde virá todo o poder do império do mal. Muito bem, gente, eu vou pular alguma coisa aqui, porque o meu tempo já foi. Deixa eu ver exatamente onde eu quero ficar aqui. Eu quero ler para vocês 2 Tessalonicenses, por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12. Diz assim: este homem, está falando aqui do anticristo, este homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas, com todo tipo de mentira, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvariam. Deixa eu dizer isso. Deus dá oportunidade para as pessoas. A Bíblia diz que quando Moisés foi falar com o faraó, diz que por 3 vezes, a Bíblia diz assim, por 3 vezes, Faraó endureceu o seu próprio coração. Da 4ª vez até a 10ª, diz, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus dá oportunidade para as pessoas crerem na verdade. Olha aqui, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição,
pois se recusaram a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados e crerão nessas mentiras. E então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Meus queridos, eu quero terminar falando só um pouco a respeito da vitória final de Jesus. Lembra que eu falei sobre uma cidade chamada Bosra? E eu quero ler lá em Isaías capítulo 63. Vocês têm que pegar o esboço, porque tem muitos outros versículos aqui que nós não vamos poder ver. Isaías capítulo 63, por gentileza, versículos 1 a 3. Quem é este que vem de Edom? Edom é a parte sul e oriental da Palestina, embaixo do Mar Morto. E Edom é a mesma palavra para Esaú. Os descendentes de Esaú se chamaram edomitas. Quem é este que vem de Edom e da cidade de Bosra, com roupas manchadas de vermelho? Quem é este vestido de trajes reais, com mancha em sua grande força? Que marcha em sua grande força? Sou eu, o Senhor, anunciando a sua justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar, porque as suas roupas estão manchadas de vermelho, como se você tivesse pisado em uvas. E aí ele responde: eu pisei em uvas, sozinho, no tanque de prensar. Não havia ninguém para me ajudar. Foi a minha ira. Esmaguei meus inimigos como se fossem uvas. Em minha fúria, pisoteei os meus adversários e o seu sangue manchou a minha roupa. Depois, nós estamos lendo Isaías. Agora vejam em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. A mesma profecia de Apocalipse. O que vai acontecer em Bosra? Eu vou dizer rapidamente, não vou poder ler os textos para vocês, mas eu vou dizer. Batalha do Armagedon começa a se reunir lá no Vale do Megido, por isso chama Armagedon. Todas essas tropas do mal, das nações da terra, evidentemente que são representantes das nações da terra, né? Não vão estar todos os exércitos da terra, não cabem lá, mas todas as nações do mundo vão mandar tropas para essa grande batalha. Eles vão se reunir lá no Megido, que é o lugar chamado também Armagedon, vão descer pelo Vale do Jordão, vão chegar à cidade mais antiga do mundo, que é Jericó, que você pode visitar hoje, inclusive, e de Jericó você pode subir até Jerusalém e cercar Jerusalém. Diz a Bíblia que os judeus que vão se arrepender, porque eles vão perceber que as profecias estão se cumprindo, inclusive as do Novo Testamento, que eles vão clamar por salvação ao Senhor, o Senhor vai tirá-los de Jerusalém. E esses inimigos todos, essas tropas todas, vão invadir Jerusalém e tomar posse de Jerusalém, mas não vão guerrear contra ninguém. Eles vão tomar posse, inclusive dos judeus que ficarem em Jerusalém. Mas diz a Bíblia que Deus vai tirar os judeus que se arrependerem e vai levá-los para um lugar preparado no deserto. Diz a Bíblia que eles vão voar como se tivessem asas. Eu não sei como isso vai acontecer, mas vai acontecer. E eles vão ser levados para Bosra. Bosra era, junto com Petra, a segunda cidade mais importante do reino dos nabateus. Está no sul do Mar Morto. Petra existe construída nas rochas. Bosra, aqui que está, olha ali, ó, Bosra, e vocês têm Petra. Olha ali, ó, Bosra e Petra. Bosra está bem pertinho do fim do Mar Morto.
Vocês podem ver ali na tela. Essas duas cidades eram as cidades principais do Império dos Nabateus, que foi destruído. A cidade de Bosra hoje só tem ruínas. Mas nas montanhas, ao lado de Bosra, existe exatamente o que existe em pedra: esconderijos cavados nas rochas. E a Bíblia diz que Deus vai esconder um remanescente fiel de Israel nesses esconderijos em Bosra. Eu não posso falar mais do que isso aqui, porque o nosso tempo terminou. Mas o que eu queria dizer é que Deus, de alguma forma, tem tudo preparado para a salvação daqueles que creem nele, que são fiéis a ele. Então eu digo para você, meu querido irmão, fique do lado de Jesus. Permaneça firme na sua fé, na sua ética, no seu casamento, na sua vida, na sua profissão, na sua moradia, no seu carro, no trânsito. Porque vale a pena estar do lado de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.